palavra evangelho, ela quer dizer boas novas, tradução dessa palavra. E nós poderíamos aqui resumir isso em 2 frases ou 3 frases, podia falar aqui e falar, é isso aí, vamos embora. O que é o evangelho? O evangelho que nós, os homens, né, o ser humano, que eu digo homem, todo homem é mulher também, somos pecadores, não podemos negar isso, podemos disfarçar, mas não podemos negar diante de Deus que somos pecadores. E por isso, né, Deus, na sua santidade, porque Deus é santo e justo, Ele vai ter que um dia tratar com cada um de nós. Só que Ele, no seu amor, Ele tomou uma providência para que nós não o encontrássemos com Ele como devedores. Então Ele nos deu o seu Filho Jesus, que veio a esse mundo para morrer por nós pecadores. Deu a sua vida lá, e Ele é assim, aquele que foi o meu substituto na cruz diante de Deus para pagar a minha dívida. E uma vez feito isso, esse homem foi ressuscitado dentre os mortos, o Senhor Jesus, e voltou para o lugar de onde ele já veio, tinha vindo, que é o céu. Então, hoje existe no céu. O céu, quando eu falo, não é aquela história de criança, né, que muitas vezes fala, existe o inferno, existe o céu. Se quer ir para o céu, eu quero ir para o céu. O céu que eu estou dizendo é o verdadeiro, é o céu de verdade. Que existe um lugar onde Deus habita e que tem um homem hoje lá. O Senhor Jesus, esse homem que viveu aqui, foi nascido de mulher, que foi à cruz e morreu por nós pecadores, esse homem foi ressuscitado ao 3º dia e ele voltou para o lugar de onde ele tinha saído, que é o céu, que é o lugar onde Deus está. E ele foi fisicamente, apesar de ressuscitado, mas fisicamente, ele voltou para o lugar. Então hoje existe no céu um homem nesse lugar. Existe um lugar onde que existe um homem do qual se fez o Salvador. Então o Evangelho simplesmente é isso, que nós, pecadores, carentes de salvação, Deus providenciou isso na pessoa do seu próprio Filho Jesus, que veio a esse mundo e deu a sua vida. Então eu digo para você, se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que foi o seu substituto na cruz, você será salvo. O Evangelho é tão simples, que é como tomar esse copo d'água aqui, ou melhor, é mais fácil do que tomar um copo de água. Por quê? Porque alguém que estiver morrendo numa cama, inválido, que não pode nem mover sua mão, se ele crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ele é salvo. Essa é a maravilha da salvação de Deus, é isso. Teve uma pessoa, que inclusive foi no dia que o Senhor Jesus foi crucificado, ele foi crucificado entre 2 malfeitores, né? Haviam 3 cruzes, né? Uma à direita e uma à esquerda do Senhor, e eles eram malfeitores. Estavam na cruz, porque a cruz na época era sentença de morte para malfeitores, né? Só lembrar desse detalhe, que a cruz era um lugar de sentença, né? Hoje não tem no Brasil isso, né? Mas vamos dizer que no Brasil tivesse cadeira elétrica, por exemplo. Sentença para malfeitor, cadeira elétrica. Que é um lugar que vai condenar os malfeitores. E lá a cruz era isso, condenava os malfeitores. Então, naquele dia, 3 pessoas iam ser crucificadas lá naquele lugar chamado Caveira, que muitos conhecem como Calvário, né? Só que no julgamento ali perante Pilatos, o Senhor Jesus foi apresentado lá para ser julgado por ele também.
Só que na verdade, quem ia para a cruz era uma pessoa chamada Barrabás. Ele que ia ser condenado, ele que estava pronto já estava sentenciado, ele ia para a cruz. Ele com aqueles outros dois ia para a cruz, morrer lá na cruz. E daí, na ocasião ali dele ser julgado ali na presença de Pilatos, havia uma festa no meio dos judeus, e entre eles também, eu não sei o quanto se abrangia a festa ali, mas era forçoso nesse dia que o malfeitor fosse solto. Então eles elegiam lá um malfeitor e ele era liberto. Era um costume da época. Então, diante daquela situação que 3 estavam condenados, e o Senhor Jesus era um quarto que estava sendo julgado ali, o justo, né? Não havia crime nenhum nele. Mas, como era forçoso soltar alguém, o Pilatos perguntou: o que vocês querem, que eu solte alguém? Nós quero que você solte Barrabás. E quanto a esse Jesus? Ele seja crucificado, fora com esse homem, ainda falaram, fora com ele. E daí ele foi para a cruz, que a cruz na verdade era de Barrabás. Então ele foi para a cruz e foi, como diz a palavra, contado com os malfeitores. Então quando ele foi levantado na cruz. Só que nessa situação, um dos malfeitores, por graça de Deus, ele viu que aquele homem era justo. Isso está em Lucas capítulo 23. Ele viu que esse homem era justo. E daí o outro estava blasfemando. Falou: se salvou os outros, por que você não salva nós aqui, que nós estamos nesse estado, crucificado ali, não podia mover, não podia fazer nada, ia morrer ali. O outro falou assim: você nem ao menos teme a Deus, estando na mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque nós estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse aí, nenhum mal fez. E virou para ele e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres com teu reino. E o Senhor virou para ele e falou assim: hoje estarás comigo no paraíso, no Hades, né? No paraíso. Então esse homem ali foi salvo pelo Senhor, estando o quê? Pregado naquela cruz, do lado do Senhor. Ele não podia fazer nada, ele não podia sair dali para fazer uma boa obra ou fazer boas obras, ele não podia sair dali para fazer alguma coisa ou alguma penitência, ele não podia fazer nada. Ele ia morrer ali. E isso ele sabia. Mas ele foi salvo pelo Senhor ali. Então, isso que eu estou dando exemplo dessa pessoa, para mostrar que salvação é simplesmente crer. Crer no quê? Basta ter fé, viu? Não é isso. A fé, ela tem que ter endereço certo. E a fé, ela tem que vir de Deus, não é a sua fé. É a fé de Deus, porque fé é dom de Deus. E a fé que vem de Deus, ela vai para o lugar certo. O que é? A pessoa do Senhor Jesus, na obra que Ele fez por nós. Então, isso que eu digo, o Evangelho é tão simples que eu podia falar isso para vocês. Vocês creem no Senhor Jesus, está salvo. Isso é o Evangelho, crer no Senhor Jesus e será salvo. Mas a maravilha é que Deus nos deu isso aqui, esse livro maravilhoso que chama a Bíblia, do qual contém histórias da palavra de Deus. Então eu gostaria de ler um trecho desse livro maravilhoso, que eu aconselho vocês todos ler esse livro. Uma Bíblia hoje é tão fácil de ter, né? De ser adquirida. Leia. Pega o Novo Testamento, que é mais fácil, que é o mais... Leia. Não precisa... Pega ele e lê. Vai lendo, vai conhecer o que é a palavra de Deus. E Deus vai falar com você também. Então eu gostaria de ler um trecho hoje, no capítulo de Lucas 15, capítulo 15 de Lucas. O Senhor Jesus, aqui nesse mundo, quando Ele esteve aqui, nos dias da sua vida aqui nesse mundo, Ele falou muitas coisas
por parábolas. Parábola é um exemplo, né, que você dá uma analogia de algo que ele quer falar alguma coisa. Então, nesse capítulo aqui, ele fala de algumas parábolas, e eu gostaria de, ou melhor, fala de 3, e eu quero falar do versículo 11 em diante. Então, vamos ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Jesus está dizendo: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E essa história, né, que é conhecida como a história do filho pródigo. Pródigo quer dizer, quando fala a palavra filho pródigo, é o filho gastão. Essa palavra pródigo quer dizer esbanjador, gastão. Então esse filho aqui, porque muitos pensam que pródigo é o filho prodígio, não é isso? Ele é gastão, ele é esbanjador. Então esse quadro aqui eu acho que é maravilhoso, porque o Senhor estava falando aqui para as autoridades religiosas da época sobre o amor, da alegria que Deus tem em receber um pecador. Então esse era o terceiro exemplo que ele estava dando. Então ele dá esse exemplo desse filho, que isso, na verdade, é um retrato nosso, do homem, do ser humano. Porque esse filho aqui, ele pegou o que o pai tinha e foi embora.
para gastar do jeito que ele queria. Pegou a parte da fazenda, né, que fala aqui que o pai deu para ele. E ele foi embora e foi fazer aquilo que o homem fez. Pegar aquilo que Deus lhe deu e foi embora, virou as costas para Deus, para viver com aquilo que Deus deu, a sua própria vida, sem Deus, sem o Pai. E isso é uma figura, que eu estou dizendo para nós, que é uma figura nossa. Deus nos tem dado a vida, nos tem dado saúde, nos tem dado, ou mesmo que não tenha dado grandes coisas, como o homem sempre quer sempre mais, nunca está contente com nada, mas Deus tem dado o suficiente para que ele seja feliz com Deus. Mas o homem virou as costas para viver a sua própria vida com aquilo que na verdade é aquilo que Deus deu para ele. E ele está vivendo aqui. Então esse filho, nós vemos que ele pegou isso aí, foi embora, poucos dias depois, né, depois de alguns dias, ele pegou e foi embora. E foi o mais longe possível, como diz aqui, foi uma terra longínqua. O que é isso? É uma terra distante. Ele foi embora. Para quê? Para que ele fizesse grandes empreendimentos e coisas assim? Foi lá viver dissolutamente. O que é isso, viver dissolutamente? É aquilo que o outro filho falou no versículo 30. Gastou a tua fazenda com as meretrizes. Ou seja, ele foi para esse lugar para viver uma vida boa. Gastar o dinheiro do jeito que queria, e cheio, né, cheio dos seus amigos, né, cercado de amigos, e assim, aquilo que nós sabemos que o homem, que as pessoas querem viver a sua vida e dar tudo bem. Só que sem Deus, não é verdade? Isso sem Deus, sem comunhão com o Pai, ele fez isso. Ele foi lá e ficou longe do Pai, fazia aquilo que ele queria. Só que tem um detalhe. Versículo 14. Do versículo 13, né, que ele pegou depois de alguns dias, né? Vamos ler o versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então é interessante que num espaço curto de tempo, ele gastou tudo que ele tinha, e nesse mesmo espaço curto, veio nessa terra fome. E ele começou a passar necessidade. E daí ele foi fazer o quê? Buscar ajuda. Achou ajuda? Não achou ajuda. Ninguém, né? Versículo 16 fala que ninguém dava nada para ele. Por quê? Enquanto você tem alguma coisa para compartilhar com as pessoas, você tem amigo. No caso dele, que estava cheio da grana, né? Não sei quanto que valia essa porção dos bens que ele recebeu do pai dele, mas ele foi e estava vivendo sua vidona lá. Então, você tem amigos, você tem tudo. Mas agora que ele perdeu, não tinha mais nada. Cadê os amigos? Não tinha amigos também. Ninguém dava nada. Então, meus queridos, nós devemos entender que esse mundo aqui, ele não vai oferecer nada. Ele só rouba. Porque existe um elemento nesse mundo aqui, que coordena esse mundo, chama-se o diabo, Satanás. Esse é que coordena esse mundo. Quando pensa que Deus é que é o príncipe desse mundo, como a palavra fala, o príncipe desse mundo, quem que é o príncipe? É Deus. Não é Deus. Se você ler na Bíblia, não é Deus. É o diabo que coordena esse mundo aqui.
Deus está agindo, Deus, logicamente, graças a Ele, né, a sua misericórdia, Ele cuida. Mas o diabo, ele quer enganar as pessoas. E ele promete coisas que ele não pode cumprir, porque ele não tem. Nós sabemos que na matemática existem 4 equações, não é verdade? Tem a soma, tem a multiplicação, tem a divisão e a subtração. Não é verdade? Isso aí tem na matemática. Satanás só tem duas equações que ele consegue fazer: subtrair e dividir. Ele não tem outra. Deus tem multiplicação e soma. Deus é o único que pode dar e multiplicar. Satanás, ele divide e subtrai. Ele não tem nada para dar para você. Ele é um engano, sabe? É um engano você pensar que esse mundo vai dar alguma coisa para você, ainda que tenha a aparência que vai dar, mas não vai dar. Essa é a verdade. Deus tem para dar. E aqui nós vemos essa pessoa que tudo que ele tinha, o que ele fez. Por isso estou falando, será que ele fez um grande empreendimento, multiplicou? Não, perdeu tudo. Ao ponto tal que nem para comer ele tinha. Só que essa situação que veio para essa terra, fome, isso, sabe o que eu vejo aqui, que nós podemos falar? Providência de Deus. Providência de Deus por causa dessa pessoa aí. Providência de Deus. Por quê? Porque ele começou a passar necessidade e foi buscar ajuda. Mandaram, esse dono desse campo aí, mandou cuidar dos porcos, e ali o máximo que ele podia ter é comida de porco. Mas isso foi providência de Deus. Por quê? Lê o versículo 17. Vamos ler o versículo 16 primeiro. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Agora nós vemos. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, muitas vezes, as tristezas da vida, as desavenças da nossa vida, muitas vezes, quero que você pense, pode ser providência de Deus, para que você pare e pense. Pense nessa pessoa. Pense em Deus. Porque nós estamos aqui precisando. Por isso que eu disse que o pecador, ele precisa do quê? Ele precisa de uma única coisa só: ser salvo. Não é verdade? O que uma pessoa, a primeira coisa que ela precisa na vida? Ser salvo. Se alguém pergunta, o que você precisa na sua vida? Primeira coisa é ser salvo. Por quê? Porque nós estamos diante, não apenas da nossa vida aqui, nós estamos diante de uma eternidade. Por isso que eu digo que o diabo engana, né? Porque existem muitos pensamentos acerca da sua vida após aqui, né? E muitos pensamentos. Um é que você pode voltar para reformar aquilo que você errou, mas não, depois que você morreu, daí acabou tudo, não tem mais nada. E, enfim, uma infinidade de pensamentos, menos aquilo que está escrito na Bíblia. Que ao homem, vou citar um versículo que está escrito na Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso, o juízo. Isso está escrito na Bíblia. Ou seja, o homem vai morrer uma vez só. Você vai morrer, eu, cada um vai morrer o quê? Quantas vezes? Uma vez só. E depois disso, o juízo. Por quê? Porque se nós morrermos realmente em nossos pecados, nós temos juízo. Então nós estamos tratando de um assunto, a Bíblia está nos tratando, e Deus está falando, de um assunto solene. Nós somos tão criteriosos na hora de comprar alguma coisa, porque nós queremos comprar alguma coisa que dure, né?
Não é verdade? Vai comprar, nem que seja uma calça, você fala, essa calça é boa, porque eu vou ter que pagar, quero que dure. Se vai comprar uma calça para amanhã tá tudo rasgado, não dá certo. E assim um carro, uma casa, você vai procurar fazer. Então esse assunto é muito, por isso eu estou falando, é muito mais solene do que qualquer coisa que você pode pensar nessa vida. Por isso que a primeira coisa que uma pessoa tem que pensar é nisso, que ele tem que ser salvo, porque ele está diante de uma eternidade, e ele vai ter que se apresentar um dia. Nós teremos que um dia nos apresentar diante de Deus. E eu pergunto, como você vai chegar lá? Você vai chegar com seus pecados? Ou você vai ter realmente esse que Deus deu como substituto, né, para a nossa salvação? Aconteceu um caso na Segunda Guerra, um caso verídico, inclusive, que eu não lembro dos detalhes, que isso era com os ingleses. Um deles foi ferido mortalmente, então foi ferido nas trincheiras de guerra, e ele caiu lá e ficou ofegante assim, e daí o outro foi lá ajudar ele, tirou até a blusa e botou embaixo para descansar ele melhor ali, ficar mais apoiado. Ele pegou, falou algo, ele estava até sem fôlego. Ele abaixou, o que você está falando? Ele falou assim, eu queria saber qual que é o caminho para o céu. O outro virou e falou, eu não sei falar para você, mas eu vou ver se alguém sabe. Daí ele entrou na trincheira, que tinha 16 naquela trincheira. Ele falou, olha, eu não lembro o nome dele, o fulano e tal, ele está morrendo, e ele quer saber qual que é o caminho para o céu. Você sabe? Não sei. Então pergunta para o vizinho, pergunta, o fulano e tal lá está morrendo, e ele quer saber qual que é o caminho para o céu. Você sabe? Não sei. Então pergunta para o outro. Enfim, foi passando os 16 e ninguém sabia. Não é verdade? Ninguém sabia responder aonde é que ia, qual era o caminho do céu. Na hora que chegou no último, ele falou assim, eu não sei, mas eu tenho um rapaz que eu vou ali. Ele pegou, foi e pulou em outro lugar lá, que tinha outro grupo de... Ele falou, cadê o fulano e tal? Ele falou, não, fulano, o rapaz lá está morrendo e ele quer saber qual que é o caminho para o céu, ninguém sabe. Ele pegou, deu um sorriso, enfiou a mão no bolso, tirou um Novo Testamento, que é uma parte da Bíblia aqui, que eu falei o Novo Testamento para vocês lerem, e abriu um versículo. Vamos ler esse versículo que ele abriu. É em João, capítulo 3. João 3. Evangelho de João 3. Versículo 16. Esse versículo é bem conhecido, inclusive, né? Evangelho de João 3,16. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Novo Testamento, ele era pequenininho, era menor do que isso aqui. Inclusive, eu tenho isso aí. Ele é menorzinho assim, desse tamanhozinho assim. Então, ele abriu, mostrou o versículo para ele e falou, esse versículo, é isso aqui, ó. Então, você põe o dedo aí, segura aí, então ele estava com um negócio pequeno na mão, segura com o dedo aí e volta lá e fala para ele que é isso aqui, ó. Mostra, fala que é isso aqui, ó. Ele pegou, voltou lá e passou para o outro, ó, segura aqui, fala que é isso aqui. E foi voltando outra vez, mostrando para cada um, é isso aqui. E foi, e chegou nele. Chegou lá, o rapaz já estava bem moribundo já. E ele falou, eu voltei aqui porque eu consegui falar para o senhor. É esse aqui, ó. Ele pegou, olhou e leu esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele olhou e falou,
Ele daí pôs o dedo e falou: todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Ele falou: agora eu posso morrer. Deus está salvando indivíduos. Tá? Você tem que entender que você pode ser aquele que, olha, porque aquele que Deus amou ao tal ponto que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso, queridos, é graça de Deus. Você tem que olhar e ver que é você. Né? Você deve ser aquele. Eu tenho que ler esse versículo e eu tenho que, na verdade, me encontrar aqui. Que eu faço parte de todo aquele que nele crê. E eu tenho o quê? Tenho vida eterna. Eu não vou perecer. Se alguém perguntar para mim: Lemão, depois que você sair e deixar esse mundo aqui, para onde que você acha que você vai? Eu tenho certeza que eu vou estar com Cristo na glória. Nesse lugar onde Ele está, eu estarei lá. Ah, mas isso é presunção sua. Foi Deus que disse. É Deus que está dizendo isso para mim. Não é verdade? Deus está dizendo isso para mim, que eu sou salvo ao crer. Ah, mas você tem que fazer grandes obras, tem que fazer obra, tem... Deus não está falando que eu tenho que fazer. Pelo contrário. Não é verdade? Pelo contrário. Vamos ler mais um versículo. Leia o versículo de Efésios, capítulo 2. O que é ser salvo? Né? Como? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção, versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Salvação, gente, não vem de obras. É graça de Deus. É Deus que está salvando. Salvação é de Deus. Tá? Salvação é Deus que salva. Não é eu que me salvo, é Deus que me salva. Como? Pelas obras? Não. É aquilo que Ele deu Jesus. Se a sua obra, ou se as nossas obras pudessem me salvar, o Senhor Jesus não precisa morrer na cruz. O Senhor Jesus não precisa sair da sua glória e vir a esse mundo e morrer na cruz, tal como foi o trajeto dele aqui. Se você pudesse fazer alguma coisa por você, Ele não precisava fazer nada, então. Deus ia deixar aqui uma regra de mandamentos que eu tenho que cumprir para ser salvo. Mas Ele não fez isso. Pelo contrário, Ele mostrou no Velho Testamento, pelos 10 mandamentos e tudo mais, que os 10 mandamentos foi dado para Israel e não para nós. Foi dado a eles, mostrando que realmente o homem por mandamentos, perdidos. Os judeus, quando o Senhor veio aí na época do Senhor, eles viram, os que creram, viram que realmente a lei condenava eles em vez de salvá-los. Porque a lei dizia: não adulterarás, o homem adultera. Não furtarás, o homem furta. Não cobiçarás, o homem cobiça. E assim vai. E os mandamentos vão andando e o homem caindo. Então, para que serve o mandamento? Para condenação. E o mandamento, ou qualquer tipo de mandamento, é dado para quem é desobediente. Muitos se gloriam, não, mandamento. Mandamento é dado para quem não obedece. Não é verdade? Os pais sabem disso, tem que botar regra. Por quê? Porque o filho é desobediente, tem que botar regra. E se tem que botar regra, por quê? Porque ele é desobediente. Paulo fala isso na carta, no Novo Testamento, na carta de Timóteo, que o mandamento é dado não para pessoas boas, mas para quem é fornicário, para quem é isso, para quem é... Porque realmente é verdade.
Né? Se você vai num lugar aí, você já vê proibido tal coisa, proibido tal coisa. Por que está proibindo? Porque o homem vai lá e vai fazer isso. Se ele não botar proibido para ele, ele faz. Então, Deus está dando o quê? Salvação por graça. Né? Então, Deus amou de tal maneira que deu de graça. E isso é individual. Né? Isso é algo individual, é meu. É eu e Deus. Né? Alguém citou aqui ontem que Deus tem filhos. Deus não tem netos. Então, você não pensa porque seu pai, ou seu tio, ou seus parentes, são crentes, vai resolver alguma coisa? Não. Você tem que, com Deus você tem que tratar. Então, quando a palavra nos fala de salvação, embora ele é estendido de uma forma coletiva, mas a decisão é individual. Por isso que aquele versículo que nós lemos agora fala todo aquele. Não é verdade? Todo aquele. Por quê? Porque são indivíduos. E você deve ter isso para você. Você tem que entender que o Senhor Jesus morreu por você. Embora Ele morreu por nós, mas você tem que entender que é por você. Você tem que abraçar isso. Tenho certeza que vocês já leram um montão de vezes para a rua aí, um versículo que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já viram isso aí? Os carros... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se você soubesse a solenidade desse versículo, você ia parar e ler ele com mais reverência. Por quê? Porque ele está falando algo muito solene. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nada me tenho em falta. E isso é para você. Porque ele é assim por cima. Mas Deus está falando com você. Deus está falando para você. Você pode dizer isso realmente, que o Senhor é meu pastor? Teve uma vez um caso que aconteceu no altiplano lá no Peru, que foi um pregador lá, pregando o evangelho, e ele pregou esse versículo, do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele começou a falar desse versículo, que as pessoas têm que ter a sua certeza que o Senhor é o pastor, que é o Salvador, que é aquele que agora vai cuidar dele. Então, ele dizia assim: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E foi falando, e as pessoas que estavam ali ouvindo. E daí naquela noite teve uma geada, porque era muito frio no altiplano, teve muito frio, e daí no dia seguinte encontraram um jovem que cuidava dos seus rebanhos lá no meio das montanhas, e ninguém entendeu por que ele estava morto ali, segurando o dedo dele assim. Então, você vê a solenidade, que você tem que realmente entender que o Senhor é meu pastor, não é pastor do Ozônio, você tem que saber que é seu pastor, que você tem ele como seu pastor. Porque eu digo isso porque realmente você pode qualquer instante ir embora daqui, e você tem aonde você segurar e falar que o Senhor é meu Salvador, que eu sou aquele que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então esse é o Evangelho, é a graça de Deus dando. E esse jovem, voltando lá em Lucas, que está passando o horário, mas voltando em Lucas, nós vemos que ele foi tocado. Vamos ler outra vez lá em Lucas 15. Ele foi tocado para quê? Para voltar para o Pai. Ele tem que voltar para o Pai. O Pai que é a fonte de bênção dele, de todo é o Pai dele. O que eu estou fazendo aqui?
caindo em si, ele falou, mas o que eu estou fazendo aqui? Meu pai lá, os trabalhadores dele têm pão em abundância, e eu estou aqui, passando fome. Eu vou levantar e vou lá até com meu pai. E eu vou falar para ele, pai, eu pequei contra o céu, né, contra ti, perante o... Deixa eu ver o versículo. 21, né? Pequei contra o céu, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então ele falou, eu vou fazer isso, eu vou lá e vou falar isso para ele. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele ficou só falando isso? Não, ele pegou, levantou e foi. Então isso estou falando, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não adianta você ficar falando aí, sentado, eu vou fazer isso, eu vou, e não faz nada, fica sentado. Ele não, ele falou, eu vou fazer isso. Só que daí o que ele fez? Versículo 20. E levantando-se, foi para o pai. Foi falar lá para o pai o que ele fez. Confessar o que realmente ele fez. Só que quando ele estava chegando, não é verdade? Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso é Deus. Isso é Deus. Na hora que ele levantou-se, né, tomou uma decisão, levantou-se e vou ter com meu pai. Só que quando ele estava longe ainda, o pai viu. Por que quando ele estava longe, o pai viu? Por que o pai não, dentro da casa, veio o servo e falou assim, meu senhor, o seu filho está aí, chegou, ele quer falar contigo. Não está escrito isso. Está escrito que ainda estava longe, seu pai viu. Por quê? Porque o pai olhava para aquela estrada a cada momento, esperando o filho voltar. Esperando o filho aparecer lá na ponta e correr ao encontro dele e abraçar ele e beijar ele, porque é filho dele. Deus, meu querido, está olhando, esperando você. Deus quer abraçar e beijá-lo. Como você está? Não pense que você tem que arrumar minha vida, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer. Não. Levanta e vai ter com o pai. Do jeito que ele estava aqui, maltrapilho, fedendo a porcos, ele levantou e foi lá voltar com o pai. E o pai, do jeito que ele estava ali, abraçou ele e beijou ele. Isso é Deus. É o amor de Deus que nos recebe tal como nós estamos. E é Ele que vai fazer para nós aquilo que nós precisamos, da qual Ele sabe que eu preciso fazer. Porque é Ele que vai e dizer para os servos, põe um anel no dedo dele, põe sandálias nos pés, porque ele estava descalço, e troca a roupa dele, põe a melhor veste. Não é isso que ele fala? Vestílio, né? Versículo 22. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Então é interessante que, se você pensa que você tem as melhores coisas nesse mundo, quem tem é Deus. A melhor roupa estava com o pai. Ele foi embora, mas a melhor roupa estava com o pai. E o pai tinha isso para ele. E é interessante que nessa ocasião aqui, ele falou que ele ia levantar e ir lá com o pai. Ia falar, pai, né? Vamos ler o versículo aqui. O versículo 18, ele fala, levantar-me-ei, quando ele falou que ia fazer isso, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Eu vou falar isso para o meu pai, ó. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele foi, e no versículo 21, diante do pai, ele falou assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele não diz: trata-me ou faze-me como um dos seus trabalhadores. Isso ele não falou. Por quê? Porque na hora que ele estava vindo, chegando, como nós vemos aqui, o pai correu lá, abraçou e beijou ele. Ele falou: o pai não vai fazer isso. Eu não sou como um dos teus trabalhadores, eu sou o filho. O filho que o pai está amando. Ele não pode. Então ele falou, ele confessou que realmente eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele não sabia que ele não ia ser tratado como trabalhador, porque ele era filho que o pai amava. Então esse é o amor de Deus. Ele quer receber você muito mais do que você imagina. A pessoa pensa que eu vou seguir Deus, vou crer em Jesus, eu vou virar crente e vai ser uma tragédia. Não pense isso. Você não sabe o que Deus tem para você. Você vai ver que você vai ser tratado como filho. Deus tem muita bênção, para dar para nós. Então, o que o pai faz? Manda matar o novilho, cevado, que é esse que estava guardado lá para a ocasião especial. Manda matar ele porque recebeu esse filho. O pai estava feliz em receber esse filho. Então ele botou para dentro da casa dele o filho. Ele vestiu o filho tal como tinha que ser, aprontou o filho para estar dentro da casa dele, junto com ele, comendo e se alegrando. E houve ali as danças, a música, havia uma alegria ali. Eu estou dizendo isso porque eu estava lembrando também que o Cheirinho aqui orou por nós aqui nesse momento, e ele falou que a alegria de Deus em receber alguém na casa dele. E que eu lembrei dessa passagem, que o pai estava feliz em receber o seu filho na casa dele de volta. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, que privilégio, entendermos isso, que o amor de Deus foi tão grande, para que ele pudesse fazer isso, receber-nos na casa dele, vestidos com os trajes do seu favor. Cristo teve que morrer por nós, teve um preço. É isso que eu estou falando, que é tão fácil, mais fácil que tomar um copo d'água, mas para Deus custou caro. Ele deu a vida do filho dele. O Senhor Jesus, para ele, foi caro também, porque ele foi para a cruz para receber o que nós merecíamos, o castigo que nós merecíamos, ele levou lá. Então esse filho aqui, ao entrar na casa, nós vemos que era o amor, o amor do pai em receber com tanta alegria. E o sentimento do outro é o sentimento religioso do filho mais velho. O filho chegou, ouviu a música, as danças, não entrou na casa. Chamou um servo e perguntou: o que é isso que está acontecendo aí? Foi seu irmão que chegou e seu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou ele são e salvo. Não queria entrar. Não quis entrar. O pai saiu e falou: filho, seu irmão estava perdido e foi achar. Falou: não, há tantos anos eu estou aqui servindo você, te servindo, e nunca me desse um cabrito. Para quê? Para comer com o pai? Para alegrar com o pai? Não, nunca me desse um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ou seja, o coração dele estava tão longe quanto o irmão quando foi embora. Então esse é o sentimento, que achando que está servindo a Deus. Há tantos anos eu te sirvo. E esse aí, chegou aí, tu fizeste isso. Isso é religião. Não é verdade? Isso é a religião que faz. Ele acha que o homem tem que fazer alguma coisa e que Deus tem que aceitar.
Você tem que aceitar o que Deus tem. Então, por isso estou falando, Deus está dando o quê? Por Cristo, salvação e de graça. Por que muitas pessoas se relutam, né, de não querer isso? Porque isso humilha a pessoa, ele não vai fazer nada. Ele acha que ele tem que fazer, porque ele tem que merecer. E não é assim. Sabe? Salvação não é por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, Deus fez tudo para você ser salvo. Basta apenas crer no que Deus está dizendo para nós. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Deus tem abundância de alegria para a vida de um cristão. E ser feliz e alegre não é como muitas pessoas pensam, que ser feliz e alegre porque você vai ter dinheiro no bolso, porque você vai ter carro, porque, como faz o evangelho hoje aí, prosperidade. Ser feliz é você estar feliz mesmo em uma situação difícil. Até existe um poema cristão que ele diz isso: estou feliz não porque minha situação está boa, mas porque eu tenho uma pessoa que me faz feliz. E isso é a verdade. O Senhor vai ser o seu centro de felicidade, é o Senhor. Não importa a situação que você passa aqui, embora eu te garanto que Ele nunca vai te deixar no estado do qual você vai ser um miserável. Isso você pode ter certeza. O Senhor cuidará de cada um de nós, como o Pai cuida desse filho aqui. Então, eu quis compartilhar esse pequeno trecho com vocês, para mostrar um pouco nessa parábola, como o próprio Senhor Jesus falou, para mostrar um pouco o que é o amor de Deus. Ele nos recebe tal como nós somos. Podemos orar?